Boa noite, senhores. Hoje a gente vai aprender como que a evolução funciona, tá? Eu desapareci por uns dias, eu tenho ido para o campo coletar amostra. Hoje estava lá debaixo do sol por mais de 7 horas. Eu estou totalmente exausto, estou precisando dormir, mas amanhã vai ser mais um dia de trabalho árduo e no dia seguinte também. E como já tem vários dias que eu não posso nada, eu resolvi antes de dormir gravar esse vídeo rapidamente aqui, se eu não dormir no meio do vídeo. E aí também eu queria fazer um anúncio. Uma das outras razões pelas quais eu não tenho gravado vídeos é que eu tô com uma visita aqui em casa. Ele é um professor americano da Case Western University, e americano, tá? Não é brasileiro. Ele está usando um laboratório que eu recomendei e coloquei ele em contato com alguns pesquisadores para fazer a extração de DNA antigo em fóssil. E eu conversei com ele, e ele trabalha com câncer, na verdade, e epigenética, e mecanismos genéticos e mutação em câncer. E eu perguntei se ele gostaria de gravar um episódio aqui para esse canal, ao vivo. Não sei como a gente faria, sentaria aqui cada um na frente desse computador aqui e passaria o microfone para lá e para cá. Então, se for do interesse dos senhores, que eu bata um papo com um professor aí universitário dos Estados Unidos, e ele é cristão, tá? Cristão, e ele também tem vários problemas com relação à teoria da evolução. Então, é uma conversa que poderia ser produtiva. E caso seja do interesse, eu posso entrevistá-lo. Mas enfim, tendo dito isso, vamos rapidamente, antes que eu durma aqui, e antes que o pessoal comece a achar que eu fumei 4 baseados antes de gravar esse vídeo, vamos ver o que os 3 elementos têm a dizer sobre evolução. Vocês conseguem pensar assim, quão legal é imaginar que em algum momento essas coisas que precisavam dar certo, a sopa primordial, uma hora deu certo de verdade e é a mesma vida que existe até hoje, só que ela foi mudando, é uma coisa tão linda, tão mágica. Claro tão... que é. Pô. Mas tem uma... Então essas coisas estão falando da origem da vida, né? Então essas coisas que iriam dar certo, sei lá, uma teleologia, né? Um certo determinismo, né? Em um momento no passado do universo, finalmente essas coisas se culminaram e de forma mágica produziram a vida, né? Eu acho interessante quando ateus ou materialistas colocam as coisas dessa forma, né? Então a origem da vida é um evento mágico, né? Ele só ocorreu uma vez. Até onde a gente sabe, compostos químicos, né? Substâncias químicas, elas não se agrupam espontaneamente e formam uma protocélula. Mas, por alguma razão que só Deus sabe, isso ocorreu uma única vez na história da Terra, há 4,3 bilhões de anos atrás, em condições completamente inóspitas. E esse evento único, milagroso, deu pontapé para toda a evolução na vida na Terra, né? Então eu sempre falo nesse canal, quem é que realmente acredita em milagre? É o cristão ou o ateu, que acha que, de forma mágica, né, as organelas lá, as substâncias químicas se organizaram em uma protocélula, né? Eu fico até feliz que ela tenha utilizado o termo mágica, porque realmente foi isso que aconteceu de acordo com essa turma. Outra coisa também do Biologia em Meia Hora, tem alguns episódios que eu conto a história de como as coisas foram descobertas. Isso também é legal. Então assim, como que os povos mais antigos entendiam sobre, sei lá, febre, doenças infecciosas, quando a gente ainda não entendia nem micro-organismo. Imagina que existia imagina o câncer antigamente, que o pessoal imaginava que era o câncer, né? Sim. Tem um episódio bem bonito dela, que ela vai contando a história da diabetes tipo 1, que sempre existiu, uma doença genética, e ela vai falando de como os egípcios há 3 mil anos já descreviam a doença, e como você demora quase 4, 5 mil anos de história, de ciência, pra voltar a entender, pra conseguir entender, e cada passinho ela vai contando, é bem isso legal. É uma coisa que a gente não para pra pensar quanta coisa foi perdida do passado, que já se conhecia, a gente teve que descobrir ou entender de novo aquela parada, né? A gente tava comentando... Vilela, mas o pessoal geralmente acha, né, que no passado o pessoal era religioso, não tava nem aí pra pesquisa empírica, ciência, compreender as coisas, tem a idade das trevas, que nada foi feito. É isso que a gente aprende, né? Então, por isso que gera essa ideia de que no passado o pessoal era um bando de religioso idiota que não fazia absolutamente nada próximo do que a gente considera ciência hoje em dia, né?
ontem, que a gente fala muito de Darwin, né? Eu tô usando a camiseta de evolução com a cara do Darwin, mas tem uns achados, por exemplo, eu não vou lembrar o nome dele, e esse é um problema, na verdade, de um autor do Oriente Médio, que ele já descreveu a evolução 1000 anos antes do Darwin descrever. É um árabe que fez um livro 1000 anos antes, já suspeitando. Então, aí é outra história que ninguém sabe. Mas a questão é que as coisas podem ser redescobertas. Sim, não necessariamente foi um plágio. Às vezes ele só... O Al Jazeera, ou sei lá que nome que era, né? Eu acho que eu já falei sobre esse cara aqui nesse canal. Se não, eu já falei de fontes ainda mais antigas que esse sujeito, né? A ideia da evolução ela é uma ideia extremamente antiga. Ela já começa ali nos pré-socráticos. Você tem Empedocles defendendo abertamente uma ideia evolucionária em que acaso e necessidade são suficientes para gerar a complexidade da vida. Epicuro pega isso daí isso aí é redescoberto na Renascença e assim por diante, né? Antes de Darwin tiveram vários evolucionistas. Darwin estudou com evolucionistas, o avô dele era evolucionista, então assim, era uma ideia já que estava mainstream nesses círculos aí revolucionários, principalmente da França, Escócia e Reino Unido e Inglaterra, tá? Então, Darwin não foi original, ok? A própria seleção natural já havia aparecido de forma extremamente similar em pelo menos uns 2 livros anteriores. Eu não estou dizendo aqui que Darwin copiou, alguns ele de fato nem sequer tinha lido, mas não é uma ideia antiga, tá? Ele estava importando de vários locais, de várias pessoas. Inclusive, acho que a partir da 2ª ou 3ª edição da Origem das Espécies, ele coloca pelo menos uns 3 indivíduos uns 30 indivíduos que o influenciaram, tá? Ou que chegaram próximo ou abordaram as ideias que ele aborda no Origem, tá? Predecessores, por assim dizer, ok? Então, é uma ideia antiga e tem sido uma batalha desde os pré-socráticos, basicamente, entre aqueles que defendiam uma ideia de teleologia, que as coisas tendem para um fim, que existem causas finais, e o pessoal que defende que não, que as coisas são movidas por, basicamente, acidente e necessidade. Então, causas eficientes e causas materiais, tá? Então, por exemplo, se você lê o Física 2 do Aristóteles, ele descreve a posição de Empedocles, que é exatamente a posição evolucionista, e ele diz que aquilo ali é impossível, tá? De ocorrer, porque acaso não pode gerar algo que tende a produzir o mesmo fim com consistência, né? Então, isso envolve intencionalidade, envolve propósito, tá? Então, essa briga que hoje é encapsulada, por assim dizer, com o pessoal do design inteligente versus os materialistas evolucionistas, essa briga, ela já existe desde sempre, tá? São 2 visões de mundo que sempre vão entrar em conflito. Tem um trecho de uma entrevista gringa aí que... Quem é que fala sobre isso? Vocês devem ter visto isso, né? A diferença entre fé e religião é que se restartar a humanidade, em algum tempo a gente vai chegar nas mesmas conclusões de novo. E a fé não necessariamente vamos contar outras histórias e ter outro tipo de mitologia. O Dawkins fala. What? Peraí, eu vou ter que voltar para velocidade normal, porque isso aqui ficou estranho. De novo. E a fé não necessariamente sobre isso. Vocês devem ter visto. Não necessariamente foi um plágio. Às vezes ele só redescobriu. Tem um trecho de uma entrevista gringa aí que... Quem é que fala sobre isso? Vocês devem ter visto isso, né? A diferença entre fé e religião é que se restartar a humanidade, em algum tempo a gente vai chegar nas mesmas conclusões de novo. E a fé não necessariamente vamos contar outras histórias e ter outro tipo de mitologia. O Dawkins fala. Quem é que fala isso? Rick Gervais. Num talk show. Verdade, essa é a diferença de ser... fé e religião. Fé e religião, é bem legal. O Dawkins, ele fala que evolução é um negócio tão poderoso que em outros planetas ela é a mesma sequência de regras que está agindo sobre todas as espécies que estão lá. Os parâmetros podem ser diferentes, mas a ideia da evolução, da mudança que vai acontecendo, ela vai funcionar do mesmo jeito. Então... Nossa, que papo de maconheiro isso aí, né, velho? Primeiro que eu não entendi o que eles falaram ali no primeiro comentário, né? Se der uma rebobinada na Terra, religião vai não sei o quê, eu teria que saber qual que é o artigo que foi citado ali, mas enfim.
Agora, o segundo comentário que ele atribuiu ao Dawkins, que eu, enfim, não me recordo de ter lido isso em nada do Dawkins, mas não duvidaria que ele falaria uma bobagem dessa, né? Então, a evolução é tão poderosa que ela se aplica em qualquer lugar do planeta, igual ela se aplica aqui, né? Primeiro que a gente não tem evidência nenhuma de que existe vida fora do planeta Terra. Então, não tem como você dizer que a evolução se aplica do mesmo jeito aqui e lá, né? E segundo, que eu imagino que por evolução eles querem dizer que se há variação e essa variação é passada adiante, então, obviamente, quem estiver se dando melhor vai sobreviver mais e vai passar essa variação para frente, né? Desde que aquela variação tenha uma relação causal com o indivíduo que está sobrevivendo mais, né? Então, esse é um conceito tão trivial, né? Esse conceito de variabilidade e seleção natural que, óbvio, em qualquer ambiente extraterreno, caso existisse, eles estariam sujeitos a esse tipo de situação, tá? Apesar de que, se eles fossem inteligentes, como nós, coisa que eu rejeito, para quem acompanha esse canal sabe que eu não acredito nessa bobagem de ET, mas caso houvesse, então, não seria necessariamente o caso, porque enquanto humanos nós podemos exatamente preservar os indivíduos que não têm as melhores variações, né? Por isso que nós construímos cadeiras de rodas, por isso que nós ajudamos as criancinhas e os adultos com defeitos, né, problemas mentais, etc., né? Apesar de que os evolucionistas historicamente sempre foram eugenistas e sempre desejaram que essas pessoas morressem, né? O próprio Darwin e seu primo e vários outros. E até hoje o evolucionismo é utilizado, né, como razão de ser para justificar a eugenia, tá? Vide aí o exemplo que eu sempre dou, que é a Islândia, que tentou e tenta, né? Tem que ser algo contínuo, porque a síndrome de Down ela ocorre com frequência, né? Não tem como você erradicar igual você erradica um parasita, como no caso, sei lá, de uma doença lá, varíola, quer que seja. Então eles começaram a abortar a criança com síndrome de Down com o objetivo de eliminá-las do pool gênico, né? Então, enfim, então não sei se a evolução se aplicaria. Se só o que tem no outro planeta lá são pessoas inteligentes e caridosas, então elas não vão deixar as variações ruins matarem os indivíduos que a possuem, né? Mas enfim. É bem interessante a gente entender ciência como assim, você está descrevendo a natureza tá lá, ela é daquele jeito que né? O método científico ele só ajuda a gente a organizar isso de uma maneira melhor. Antes do Darwin mesmo, as ideias de evolução já existiam. O que Darwin traz é uma ideia... Mas espera, eu falo isso aqui nesse canal toda vez e o pessoal desce a lenha dizendo que não é bem assim, que Darwin era um visionário, que não tinha... Tirando Lamarck, não tem mais ninguém. A gente só aprende na escola que Lamarck era o único evolucionista antes de Darwin, e agora essa moça aí falando na cara dura que evolução já era conhecida antes de Darwin. Quando que houve essa mudança aí de opinião que eu não estou entendendo? De como a evolução acontece. Porque a evolução, a gente toda vez pensa muito em evolução como seleção natural. E evolução não ocorre só por meio de seleção natural. Tem outros mecanismos que também atuam e que geram evolução. E isso já era discutido antes do Darwin. Tanto que o Darwin vai pensando nas ideias dele junto com essa galera toda que já estava falando, olha, imagina que era uma época onde se acreditava... Pera, mas o Darwin é visionário. É assim que a gente aprende na escola. Que ninguém tinha pensado no que ele tinha pensado. Que evolução era algo assim... que não foi nós não fizemos um vídeo de reação recentemente aí de um sujeito falando que o pessoal não tinha coragem de falar de evolução em público porque o pessoal era cristão, ia perseguir o fulaninho de tal e as ideias evolutivas não existiam. O Darwin ficou com medinho de escrever o livro porque as ideias dele eram revolucionárias, iam afetar o status quo religioso da época. Mas espera lá, como que funciona isso? Então é uma coisa ou outra. Ou a ideia evolucionista ela já era mainstream, o pessoal estava discutindo abertamente, e Darwin foi só mais um. Ou ele era um visionário, coitado, que estava indo contra o movimento religioso da época. Qual que é? Quem que é o verdadeiro Darwin aí, que eu não estou entendendo? Era uma época, né? Ainda não se acredita, né?
que as espécies não mudavam, que elas foram criadas do jeito que elas são, Entendi. né? Do jeito que elas estão aqui hoje, Sempre foram assim. sempre foram assim. O que os pesquisadores começaram a ver, não, a gente está encontrando fósseis e está encontrando organismos que a gente nunca viu. E parece que quando a gente vai vendo ao longo de um período, fragmento, quando a gente pega, sabe, as camadas geológicas. as camadas geológicas, e aí você vai vendo, os bichos estão mudando, os organismos em geral, eles estão mudando e parece uma sequência, parece que eles estão mudando pouco a pouco. Tá, tem vários erros aí, né? Primeiro, isso é um erro que eu vejo, né? Uma falácia que eu vejo o tempo inteiro, não só dessa menina aí, mas em comentários e afim, essa ideia de que porque se descobriram... Nossa, eu não tô conseguindo falar mais. Olha a minha cara, bicho, tô olhando aqui pra tela e meus olhos estão assim, né, caídos e vermelhos. Parece que realmente eu fumei 4 toras de baseado, mas não é verdade, eu estou apenas extremamente cansado. Inclusive deveria estar dormindo. Mas enfim, essa ideia de que se você encontra organismos que não existem mais, que isso por si só é uma refutação desse fixismo, que seja vitoriano ou que seja um suporte ao evolucionismo, né? Nenhuma coisa nem outra. Minha cachorra tá arranhando a porta ali, então eu vou deixar ela entrar, peraí. Bom, enfim. E isso, nenhuma das duas posições é verdadeira, né? Você pode acreditar em um fixismo vitoriano e ainda assim aceitar fósseis. O fato de organismos terem morrido e não existirem mais não falsifica imediatamente o fixismo. As duas coisas não se seguem uma da outra. Uma coisa é você dizer os organismos que foram criados, sei lá, no 6º dia, quer que seja, se você for um criacionista terra jovem, eles são iguaizinhos hoje, igual eles eram no dia 6. Tudo bem. Isso é uma coisa. Isso não quer dizer que todos os organismos que foram criados no dia 6 ainda estão vivos no presente momento. Metade pode ter morrido. Então, fixismo e extinção são ideias completamente separadas. Eu não sei porque que as pessoas colocam isso. Como se ter encontrado fósseis passa a ser um problema para quem é fixista, né? Eu acho que é um problema se o sujeito acha que a Terra tem, sei lá, 6 mil anos e mesmo assim, né, o cara já poderia ter pensado que no dilúvio alguns organismos morreram, sei lá. Eu não sou criacionista terra jovem, não acredito em terra jovem, mas não entendo qual que é a relação de uma coisa com a outra. E o segundo erro dessa moça aí foi ter falado que o registro fóssil parece mostrar uma mudança gradual. Isso é uma bobagem, né? O registro fóssil que ele mostra são organismos surgindo, né? Grupos de organismos aparecendo sem antecedentes, né? Que parecem com eles, sem ancestrais. Um exemplo clássico é a explosão cambriana ali, quando 20 filos de animais aparecem em um intervalo curtíssimo de tempo, né? A palavra que ela realmente queria ter usado e não usou porque não soa bem, é que o registro parece ter uma progressão, né, de terminologia moderna de complexidade, mas eu diria de perfeição, né? Então você tem ali primeiro os bichinhos mais simples aparecendo, depois assim, E de novo, o aparecimento temporal de organismos mais complexos não implica que eles evoluíram um do outro, principalmente porque eles aparecem em explosões, né? Não em transformações graduais. Então, até o próprio Darwin sabia que o registro fóssil não dava suporte à ideia dele, né? O Stephen Jay Gould, que era um paleontólogo que morreu alguns anos atrás aí, 2000 e alguma coisa, também falava a mesma coisa e era um evolucionista ferrenho. Então, essa galera que argumenta que o registro fóssil dá suporte para a evolução, isso aí eu não sei como chamar esse tipo de estratégia, senão mentirosa. E isso fez com que eles pensassem que
pouco. E isso fez com que eles pensassem que os organismos, então, não eram estáticos. Eles iam passando por mudanças. Mas eles ainda não entendiam como essas mudanças aconteciam. Ainda não se sabia de genética, então a gente não ia conseguir falar de mutação. Tá, eu vou ter que parar de novo, né? As primeiras especulações evolucionistas, elas não tinham nada a ver com fósseis. Elas tinham a ver com filosofia. Da mesma forma que o muçulmano lá, que o nosso amigo citou ali no início, ele não estava baseando sua ideia evolucionária em fósseis. Empedocles não estava baseando sua ideia evolucionária em fósseis, tá? O avô de Darwin, quando escreveu lá o poema Zoomia, descrevendo um processo evolutivo ao longo do tempo, não estava se baseando em fósseis. O Robert Chambers, quando escreveu Vestiges of Creation, eu acho que esse é o título, Vestiges of Creation, também não estava pensando em registro fóssil, tá? Então são ideias aí filosóficas de materialistas, né, que querem acreditar nessa capacidade da própria natureza ser, né, conseguir gerar esses organismos. É um mecanismo evolutivo. Não se pensava também na questão das migrações. E isso é muito importante porque quando a gente vai para a definição de evolução, ela não é o mais apto, isso é o mais forte. Isso está muito mais ligado à seleção natural. A definição de evolução, o conceito de evolução é uma mudança na frequência. Eu vou falar mais simples, né? Porque na verdade é uma mudança na frequência alélica. Mas eu posso falar uma mudança na frequência das características de uma população ao longo das gerações. O que isso significa? Então a gente pode olhar aqui as nossas balinhas, tá? Nossa, quem acompanha esse canal não deve estar surpreso, né? Então tá aí, a definição que faz com que a evolução seja um fato demonstrado empiricamente no laboratório e na natureza. Mudança na frequência alélica ao longo do tempo, né? Então, qualquer coisa é evolução. Até um afogamento generalizado de uma população de camundongo que acaba por mudar a proporção dos alelos A ou Azinho, Azão e Azinho que tem na população, isso aí passa a ser evolução, né? Então, que extraordinário. Aí você pergunta para essa galera, como que essa definição, se essa é a definição de evolução, me explica como que isso daí transforma uma população de répteis em uma população de aves, né? Mudando alelo ao longo do tempo. Frequência de alelo ao longo do tempo. Você jamais conseguirá explicar dessa forma. Mas enfim, mas por alguma razão é conveniente, porque é fato, né? E veja que essa definição ela deixa de lado, por exemplo, mudanças epigenéticas. Então, se há por exemplo, um efeito paternal, efeito maternal, epigenético que passa por mais de uma geração, né, isso não é evolução, de acordo com essa definição. Tá? Então, se um organismo se adapta a um ambiente, ou uma população se adapta a um ambiente por fatores epigenéticos, essa adaptação ela não é evolutiva, porque ela não se trata de uma variação na frequência alélica. Parece que está um pouco atrasada essa definição, né? De 1920. Está na hora de alterar isso daí, né? Imagina, a gente tem aqui laranja, amarelo, vermelho, roxo, verde. E essa é a variabilidade de características. Cada uma das cores é uma característica. O resto praticamente não muda, né? O formato é o mesmo, talvez o sabor seja diferente, mas olhando assim, só a cor muda. Imagina que ao longo do tempo, a frequência de verdes começa a aumentar. Isso é evolução. Aí a gente precisa entender qual foi o mecanismo. Por que aumentou? Aumentou? Foi seleção natural? Foi porque as verdinhas desse potinho pularam para cá? Que daí a gente tá falando de migração, de fluxo gênico. Foi porque... O predador... Mas o predador é seleção. O predador é seleção. Ele é uma pressão O seletiva. predador prefere as vermelhas de morango. Carlos Ruth, As verdes predador, gosta das vermelhas. Morango. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Meu filho só pega as roxas. Aí, ó. Né? Se ele fosse um predador, então iria sobrar menos roxas e as outras iam prevalecer. Essa jujuba vai se reproduzindo geração após geração e seu filho sempre pega. Agora vocês entenderam, né?
por que eu já fiz vídeo aqui falando que qualquer um se sente especialista em evolução? E por que eu acho que uma teoria com princípios tão simplórios, em princípio, não pode ser a explicação última da biodiversidade na Terra? Então veja, se você está descrevendo as coisas mais complexas que existem no universo, que são os organismos vivos, você está tentando explicar como que esses organismos vivos vieram a ser. E você consegue explicar isso daí usando jujuba. Se você não sabe nada de biologia, você deveria já parar e ficar um pouco assim. Será? Para descrever física de partículas, sei lá, para descrever reações químicas, você precisa de muito mais complexidade do que isso daí. Mas para descrever os organismos que tornam a química e a física assim simplórias, dada a complexidade, você pode explicar com jujubas. Ah, mas Romulo, isso é só uma analogia? Não. A ideia central de Darwin, de seleção natural e variação, o que eles falam, a seleção agindo nas variações, ela é isso aí. É suspeito, você não acha, não? Que um princípio tão simples seja capaz de explicar toda a origem, toda a diversificação da vida na Terra? E é por isso que o pessoal fica empolgado, né? Porque o nosso comentarista de YouTube, ateu, ele assiste um vídeo desse, ele entende a analogia da jujuba e agora ele acha que consegue provar que evolução é fato em todos os vídeos que ele assiste que são contrários a essas ideias. Tá? E é isso. E assim vai a divulgação de ciência no Brasil. Que ele gosta, que ele mais enxerga, mais tem um gosto mais saboroso pra ele, daqui a pouco só vai ter verde. Isso. Ou, sei lá, aparece agora uma que é azul. Isso é uma mutação, Isso, né? Mudou alguma coisa. É aleatório, isso pode ser aleatório. Pode ser aleatório. Aconteceu uma mutação e agora as azuis começaram a existir aqui. Mudou a frequência das características que existem nesse potinho? Sim. Mudou. Então é Evolução. Isso é evolução. Isso. Por diferentes mecanismos. Evolução quer dizer melhoria ou não necessariamente? Não, é mudança. É só mudança. Por isso que a gente, quando as Eu pessoas posso começam a escutar pior, falar... eu posso ver melhor e pode ser uma evolução. Pode. Mas é que não age no indivíduo. Nota que eu falei que é uma mudança na frequência das características da população. Entendi. A evolução, ela age na população. Apesar da Mas gente se a falar... população toda começa a enxergar menos... Não, eu posso te dar um exemplo. Eu tenho um exemplo real que eu posso te dar. Tem um tipo de besouro que é muito comum, uma família de besouro, que são os rola-bosta. Sim, São aqueles organismos que usam esterco, usam fezes de outros animais para sobreviver. Então usam de alimento, usam de casa e tudo mais. E aí os caras foram pro campo fazer coleta de rola-bosta, e aí eles encontravam um tipo de rola-bosta que tinha dois grupos. Tinha dois tipos de macho. As fêmeas eram todas iguais, e os machos você tinha dois grupos. Você tinha um macho que era bem pequenininho, e ele era um besourinho, é um besouro como a gente imagina. E você tinha um outro macho que ele era todo armado, assim, ele tinha uns espinhos, e parte dos espinhos, inclusive, passavam na frente do olho dele. Então era como se ele tivesse uma armadura, e aí ele ficava com tudo todo coberto com isso, certo? Ele parecia... ele tinha umas protuberâncias na cabeça e tudo mais. E aí os caras não conseguiam entender por que isso estava acontecendo. E eles foram estudar a reprodução desse bicho. Então, como que funcionava a reprodução desse bicho? O tipo de reprodução desse animal chama poligenia. É um macho com muitas fêmeas, por defesa de recurso. Então, tinha o cocôzinho ali, Sim. O macho ia em direção a esse cocô, eles quebravam o pau, quem ganhava a briga ficava em cima do monte de cocô. Aí as fêmeas passavam pelo monte de cocô, e quem tinha um monte de cocô maior... Cara, se reproduzia mais, certo? sei. Mas olha que legal. Quanto maior fosse o besouro, quanto mais espinhos ele tivesse, mais ele conseguia defender um monte de cocô. Então eu consigo explicar o bicho grande que não enxerga direito. Por quê? Porque enxergar não vem ao caso. Não é uma vantagem. Não é uma vantagem. Ele chega, vai pro pau, e aí ele fazia uma coisa muito legal. Tinha um monte de cocô, pra garantir as fêmeas dele, ele abria um túnel embaixo do monte de cocô, então ele ficava ali em cima defendendo o cocô e as fêmeas. Sei. Certo? Deixava elas lá dentro. Deixava elas lá dentro, aí só ele se reproduziria com ela. Aí os caras olharam e falaram assim, tá bom, o grandão que enxerga mal eu consigo explicar. Mas como que eu explico o pequenininho?
Ao invés de entrar no pau, o pequenininho olhava e falava, ó, tem um monte de cocô ali. O que isso quer dizer? Que tem um túnel cheio de fêmea ali embaixo. Então, como ele enxergava melhor, como ele era menorzinho, ao invés de entrar na porrada, ele abria um túnel paralelo ao túnel do outro macho. E aí ele fazia um túnel perpendicular, e enquanto o macho tava lá em cima falando, eu sou forte, eu sou grande, eu sou isso, eu sou aquilo, ele ia lá e se reproduzia com todas as fêmeas também. É o besouro talarico. É o besouro talarico, é exatamente o besouro talarico. Por quê? Porque não importa se você é mais forte, mais rápido, o que importa é se você consegue, no caso da seleção natural, passar os seus genes pra frente. Então, olha que coisa interessante, eu adoro isso. Quando a descrição de um fenômeno é confundida como a causa da origem desse fenômeno. Veja que tudo que ele falou aí, toda essa descrição que ele falou, não tem absolutamente nada a ver com evolução. Tá? Você ter uma população de besouros com 2 morfotipos de macho que estão ambos usando diferentes estratégias, isso pode ser explicado de qualquer forma que você quiser. Tá? Você pode dizer que essas 2 estratégias sempre existiram. Tá? O fato deles deixarem mais descendentes ou o mesmo número de descendentes é irrelevante para a origem. Conseguem compreender? É óbvio que se existem 2 morfotipos, caso eles estão continuamente existindo no tempo e eles forem geneticamente determinados, então significa que ambos estão reproduzindo de uma forma ou de outra. Senão, os organismos, os besouros menores teriam em algum momento desaparecido da população. Mas o fato de você constatar isso e você descrever isso e chegar à conclusão que ambos estão tendo algum tipo de sucesso reprodutivo, nada explica como esses 2 besouros vieram a ser. Tá? Então veja isso. Eu vejo isso o tempo inteiro. Aí está exatamente a circularidade do pensamento evolucionista. Então eles já sabem que esses 2 besouros evoluíram, porque eles já definiram que tudo evoluiu. Então, uma vez que os besouros evoluíram, logo eles evoluíram. Ele deixa descendente. Ele faz o buraco lá. Então isso aí deve ter evoluído no passado. Aí vai contar uma historinha. No passado, besouros que eram menores conseguiam escapar dos machos brigões e faziam um buraco. Isso é uma história. Eu quero que você me mostre como que se deu isso. Quais são as mutações que diferenciam um do outro. Quando que ocorreu isso. Quantos passos mutacionais foram necessários. Porque um semi-besouro pequeno, se ele é médio tamanho, ele sobrevive, não sobrevive? Como que ele aprendeu a fazer o buraco na perpendicular? O que é necessário para que ele faça esse buraco na perpendicular? Porque ele presumivelmente não sabia desde o início que haviam fêmeas ali, a não ser que a evolução seja guiada. Então, qual que está a explicação causal aqui de como se deu esse negócio? Não é você apontar que existem 2 besouros, que ambos têm sucesso reprodutivo, logo isso torna evidência para o processo evolutivo. Não, isso não tem evidência de nada. Isso é uma ciência descritiva do sistema reprodutivo e da diversidade aí morfológica desse besouro. Eu acho surpreendente como as pessoas não percebem essas falácias. Romulo, é porque eles estão só descrevendo. Mas se você pegar o artigo original, vai ter uma explicação causal de como isso veio a ser. Vai ter uma historinha de como isso veio a ser, tá? Confia. Pode ir lá ler o artigo. Besouro que ele é mais forte, ele tem os espinhos, ele é maiorzão, ele é melhor? Cara, ele é melhor em brigar, mas ele enxerga pior. Se tiver outra alternativa, você vai achar o besouro do mesmo jeito. Esse é um dos exemplos de rola bosta. Isso é bosta que ele tá levando? Ele faz ele constrói. Uma esfera perfeita de bosta. É a esfera perfeita de cocô, igual o Iberê faz. Só que essa é de cocô. Fica a dica. Só que essa é de cocô. Não, é que o Iberê tem uma série. O Iberê tem uma série de bolas perfeitas. Ele faz bolas perfeitas. E essa é a bola perfeita de cocô. Dele é esse besouro aí, que tem um canal no YouTube também. Então, assim. Como é que o besouro, de repente, descobriu que ele podia rolar bosta, né? E fazer uma casinha.
Como é que esse comportamento surgiu? Como é que esse besouro surgiu? Vai saber, né? Porque nem todo besouro rola bosta. Então, em algum momento na evolução, um besouro passou a rolar bosta. Então, eu queria saber como que se deu esse processo de evolução do rolamento de bosta. E voltando à explicação, então não é para melhorar. E o que é melhorar? Então, nesse caso, é uma questão, nesse caso específico, uma questão. A gente só ia ter animal grande, forte, isso, exato. E não sei o quê. E aí eu posso dar um outro exemplo com a gente. Uma vez me perguntaram assim, ó, por que câncer continua existindo? Porque o câncer, ele acontece... Existe câncer em criança, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer, a gente sabe dos cânceres em criança, mas cânceres vão ficando cada vez mais frequentes com a passagem do tempo. Então, câncer em adultos e idosos são mais frequentes do que cânceres em crianças, apesar de existir câncer em criança. Se você tiver um câncer agora, por exemplo, isso não afeta a sua reprodução. Já reproduziu. Você já reproduziu. Então, se a gente está pensando em passagem de gene para frente, o câncer não é um fator que impede nada você de passar os genes para frente. Todas as coisas que acontecem na velhice, a tendência é que não sumam com a evolução. Exato, porque elas não fazem diferença nenhuma na sua vida. Várias doenças que a gente vai falar. Ué, mas por que você... Por que o organismo ele não é fértil por toda a vida? Por que a senescência, inclusive reprodutiva? Se a evolução ela é tão eficiente como os senhores acham que ela é, já que gerou toda a biodiversidade, gerou baleias, gerou girafas, gerou besouros voadores que rolam bosta. Então, assim, qual que é a lógica de haver senescência reprodutiva? Então, o câncer existe porque não há pressão seletiva depois do processo reprodutivo. Então, o sujeito pode decair, que aquilo ali não está sob seleção. É isso que eles estão basicamente falando. Acho até interessante eles terem mencionado câncer. A gente pode até fazer essa pergunta para o professor, caso eu venha a entrevistar, uma vez que ele trabalha com isso, né? Mas, de novo, isso é uma explicação causal? Ou é uma história, é uma hipótese, é uma especulação do porquê temos câncer? Então, vocês têm que saber separar especulações, historinhas de explicações realmente causais. Tá? Se alguém está se propondo a fazer ciência, ciência é um corpo de conhecimento conhecido pelas causas, tá? E suas relações com os efeitos, ou dos efeitos que você pode conhecer a causa a partir deles. Veja que no evolucionismo não há nunca uma descrição causal das coisas, há uma descrição ou uma descrição do fenômeno, qual fenômeno, no caso causal eu digo da origem, porque é isso que o evolucionismo quer explicar, é a origem das coisas, não fazer uma descrição causal de como as coisas funcionam. Tá? Então isso não faz parte da disciplina do evolucionismo. Tá? Então você explicar o porquê, usando o exemplo dele lá, como é que o macho consegue um bom sucesso reprodutivo, porque ele está ali, você faz uma descrição morfológica do animal, uma descrição comportamental, uma descrição ecológica, reprodutiva. Essas são disciplinas diferentes da evolução. Você tem que me explicar a origem daquele comportamento, como que ele veio a ser. Esse é o objetivo da evolução. Então vejo que eles nunca dão explicações causais da origem. Eles sempre descrevem o fenômeno, assumem que esse fenômeno evoluiu e acham que a simples descrição do fenômeno é uma evidência da evolução. Então veja aí o loop circular que esse pessoal está inserido, né? Eu não vi nada de ciência até agora. Isso de Huntington, Alzheimer, Isso. Parkinson, que vai aparecer, principalmente todas essas que aparecem mais tarde na vida, que passa do período reprodutivo. Elas não fazem diferença do ponto de vista biológico. É claro que assim, a gente tá fazendo, eu e a Camila e o Ruas, a gente tá fazendo uma redução biológica. Então a nossa sociedade ela é muito mais complexa do que isso. A gente hoje vive num parâmetro que não é explicado só pela biologia. Mas a gente tá falando, do ponto de vista biológico, você ter Parkinson com 80 anos não faz diferença. 80 anos tem Parkinson. E não faz diferença nenhuma do ponto de vista biológico. Faz diferença no social, faz diferença pra qualidade de vida dele. Mas do ponto de vista biológico, isso não impediu ele de ser o seu pai, não impediu você de ter filho. Então do ponto de vista biológico, o Parkinson não tem problema nenhum.
explicando a evolução que está acontecendo. Conseguiu se reproduzir. Conseguiu se reproduzir. Missão cumprida. Biológico. Né? É muito louco pensar dessa maneira, porque daí você explica porque essas coisas não somem. Pessoal. Então isso aí é o topo da divulgação de ciência no Brasil, né? Você tem Alzheimer por causa da evolução. Porque a evolução não foi boa o suficiente para eliminar o Alzheimer, porque o sujeito que tem Alzheimer não está reproduzindo naquele momento da vida dele, então não faz diferença se aquilo afeta, porque não vai passar... Bom, ele vai passar o Alzheimer, se ele for uma doença genética, ele vai passar isso para frente. Mas sempre essa doença vai se manifestar em momentos que é irrelevante para o organismo, né? Então vejam que isso é uma hipótese que deve ser testada de uma forma ou de outra. E não simplesmente especulada em um podcast e falada como se você estivesse ensinando um conhecimento aí empírico acumulado pela academia, né? Então é isso, senhores. Eu falei por 40 minutos, algo que eu esperava que falaria por apenas uns 20. Então eu vou dormir e vejo os senhores não sei quando, porque, como disse, estou com visita e estou fazendo análise de campo. Então, os vejo na próxima. Fiquem com Deus.